Marcos José Fernandes de Oliveira nasceu no dia 1º de novembro de 1935 em João Pessoa, na Paraíba. Fixou-se em Fortaleza na década de 50, referência no esporte de força em nosso estado. Ele que começou com halterofilismo, fisiculturismo, mas tem várias facetas. É escritor, escultor, ele que é poeta, ele que escreve divinamente bem, ele que foi vereador em Fortaleza, enfim, muita coisa para contar e você faz parte também dessa história, além de professor, educador, uma história gigantesca, tá? Nosso maestro de hoje é Marcos Fernandes. Satisfação, campeão, te receber aqui no Maestros da Bola. Quero me congratular com você, João Quintela, com meu amigo Flávio Rodrigues, que me fez trazer aqui a esse estúdio, e estou aqui aberto para qualquer pergunta que possa fazer. Que legal. E mais uma vez comigo, meu parceiro Flávio Rodrigues, ele que é um cara que já faz parte da nossa equipe, né? No Resenha de Artilheiro e aqui também no Maestros da Bola. Satisfação, meu irmão. Agradecer a mais um convite aí, né? A gente está falando da história do esporte de força em Fortaleza e da história viva, né? Que é o doutor, professor Marcos Fernandes aqui. E sempre é um prazer estar com vocês. Foi homenageado no campeonato estadual agora, Verdade. Em setembro, né? O homenageei. E agradecer a audiência também, né? Todos que continuem aqui com o Maestro da Bola, que as referências que vêm, né, aparecem por aqui são realmente as pessoas que são relevantes, que têm a história relevante no esporte, em todos os nichos, né, de esporte da nossa cidade. Tenho Legal. certeza. Até agradeço aí pela homenagem que foi feita, não é a primeira, e a gente fica muito feliz com esse apoio, porque a gente foge do futebol. Aliás, não somos só futebol, a gente consegue abraçar outras modalidades. É a marca característica do nosso podcast e também do nosso programa de TV lá no Resenha, tá? Você que está na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, muito obrigado pela tua audiência. Fala para todo mundo que já estamos por aqui com mais um episódio especial, tá? Fortaleza FM 90.7, muito obrigado pela audiência. Fica ligado com a gente porque hoje tem muita história para se ouvir aqui na Fortaleza FM. Lembramos ainda que estamos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Bora começar? Bora. Conta pra gente, Marcos, como foi que começou a tua paixão, o teu interesse por esportes de força. Eu comecei a minha vida desportiva não inicialmente com o halterofilismo. Eu comecei exatamente com o Maestro da Bola. Olha só, rapaz. Eu jogava futebol muito bem, chutava com os dois pés. Isso primeiro no seminário, né? Que eu fui seminarista, passei para os maristas, né? Isso na faixa de 10 para 12, 13 anos de idade. Isso em João Pessoa ainda? Em João Pessoa. E o meu pai, que era um fazendeiro, né? Mais de 1,80 m de altura, que era um homão grande, bonito. E minha mãe, uma escritora, pianista, professora. Eu fui educado exatamente dentro desse sistema, do trabalho, que era o estímulo do meu próprio pai, e da cultura literária, da cultura artística, do piano, que eu toco piano muito bem. Eu tenho um piano em casa, você conhece, não? Um Fritz Dober, e trouxe para cá, inclusive, até o piano da minha avó, que era um Dorner alemão de mais de 100 anos. Então, sempre gostei de música e componho, né? Canto. Você está ouvindo a minha voz, é uma voz lindíssima, né? Bonita, uma voz limpa. E então eu comecei com o futebol. Meu pai um dia olhou para mim e disse: "Você está tão magro, meu filho, pequeno, não cresce." Eu tinha 1,5 m com precisamente, né, 10 anos, 11 anos. Ele já estava preocupado comigo. E o papai era muito forte, né? E disse: "Você vai deixar esse futebol e eu vou levar para uma academia de ginástica." Não era academia naquele tempo, era ginásio. Né? Essa expressão ginásio vem exatamente da Grécia. Da Grécia. Né? Dos ginásios gregos, etc.
E então me levou para a academia, ou digo melhor, para o ginásio Esparta, que era de um professor Azamor Cirne, paraibano, tinha passado uma época no Rio de Janeiro e voltou para Paraíba, para João Pessoa, e instalou, né, o ginásio Esparta. E quando eu cheguei, ele mandou eu vestir um calção e me colocou de frente, fico de frente. Fico de perfil, fique de costas. Ao ver as minhas costas, ele disse, você tem as costas do Severino, do seu pai, né? Papai era muito largo, né, de costas. Então, vamos fazer, dentro disso, do seu biotipo, vamos fazer uma série de ginástica para você. Como eu sempre frequentava circos, né? Tinha o Circo Nerino, o Circo Garcia, o Nerino era mais de acrobatas, e vendo, até a partir dos circos que se situavam lá, passavam por João Pessoa, atletas, los hermanos, eu falo 5 línguas, né? E vendo aqueles atletas argentinos, eu fiquei entusiasmado com isso aí. Para um certo dia, descendo da escola com a minha mãe, que era professora, a gente, já bem próximo ao Teatro Santa Rosa, em João Pessoa, ela disse, e aquele pessoal que está ali, meu filho, na porta do Teatro Santa Rosa, você está vendo, olha, fortes? Era exatamente um campeão pernambucano, João Leal Filho, que foi o físico mais bonito que eu já vi em todos os corpos de atletas do mundo inteiro, salvaguardando-se, naturalmente, nos Estados Unidos, o Frank Zane. Era uma simetria espetacular. Mas o Frank Zane, né, como só ia acontecer atualmente, usava anabolizante, essa coisa toda, mas ele tinha um físico privilegiado. Hoje está velhinho, né? E o João Leal era um atleta natural. É tanto que numa enciclopédia que eu estou terminando de reescrever, porque eu perdi no meu HD, não consegui aproveitar, né? Eu coloco muito o João Leal como uma figura apoteótica, como uma figura grega. Era um homem bonito, os olhos claros, cabeleira muito bonita, face dolicocéfalo puro, né? E eu me aproximei com a minha mãe olhou para ele e disse, os senhores comem o quê para ficar assim? Quer dizer, a ideia era a alimentação. Alimentação, é. Aí ele riu, num sotaque muito pernambucano, olha, senhora, nós eram eles uma base de uns 5 atletas, João Leal, Otávio Dornelles Catanho, tinha o Nivaldo Branco Fischer, tinha o Paraíba, que era paraibano, mas sediado em Recife, apelidado de Popeye, porque ele tinha um antebraço de 42 centímetros de antebraço, que correspondia a um bíceps, né, de um atleta naquela época. E aí ele explicou, não é propriamente só a alimentação, minha senhora, é a prática de exercícios com pesos, ou seja, o halterofilismo. Eu fiquei tão impressionado com a figura do João Leal que até imitava o João Leal. Aí o que é que eu fiz? Com a ida, né, meu pai me levou ao ginásio Esparta, eu inventei de, no quintal de casa, fazer também o meu mini ginásio. Né? O ginásio Hércules. O meu calção tinha, né, uma siglazinha, aliás, a letra H de Hércules. Né? E os meus coleguinhas de rua e de estudo começaram a me ver forte. Papai tinha uma vacaria com 200 vacas holandesas, né, no quintal da minha casa, estabuladas. Me acordava sempre muito cedo, 3h30 da manhã, 3 horas para 4 horas, para que eu ordenhasse o leite dessas vacas, que produziam 2.000 litros de leite diariamente. Meu Deus. E eu sempre fui bom puxador de leite. Isso é o lado do meu pai, né? Era o trabalho
Papai visava exatamente o trabalho dos seus filhos. Era eu, Fernando e Adilis, 3 irmãos. 2 irmãos que eu tinha, comigo 3. E depois dali eu saía, geralmente, tomava um banho, tinha que ir para o colégio. Quando voltava, a mamãe dizia, vem cá, você vai cantar essa partitura aqui no piano. Eu vou dedilhar aqui, né, uma música e você fica lendo aqui as letras debaixo, né, das notas musicais. Então, mamãe pediu para eu cantar a primeira valsa de Antenógenes Silva. Ver como é que foi a minha formação, né? Cultural e atlética e para o trabalho. Uhum. E eu cantei, comecei a cantar, né? De Antenógenes Silva foi a primeira música, Santa Thérèse de l'Enfant de Jésus. Ou seja, a Santa Teresa, né, do menino l'Enfant de Jesus, de Jesus. É uma santa, né, que tinha em vista, né, a imagem de Cristo. Ela adorava o Cristo criança. Uhum. Eu até entrei numa igreja, eu conheço 26 países do mundo, lá em Barcelona. Eu entrei na igreja para conhecer de perto, né, essa virgem. Linda, era uma moça muito bonita, francesa, por sinal. Bom, então, eu comecei a me interessar na ginásio Esparta, porque tinha barras fixas, etc., fazia aquelas evoluções que eu via no circo, com os hermanos, nuestros hermanos, né, argentinos, de Argentina. Não me lembro bem o nome deles, mas eram 3. Os hermanos, né, os irmãos, eram 3 atletas, que faziam também levantamento de peso, isso no circo. Então, eu me encantei muito com o esporte, desde a figura do João Leal, que tinha um shape perfeito, né, aqueles atletas circenses, né? E eu ia lá para a academia, fazia uma sériezinha ministrada pelo próprio Azamor Cisne, e meu forte era me pendurar na barra fixa, dar evolução na barra fixa, me pendurava com os pés, né, de cabeça para baixo, soltava os pés e caía. Quer dizer, essas coisas todas de acrobata de circo. Eu comecei a ficar forte. Primeiro, tomando 3 litros de leite daquelas 200 vacas, né, do meu pai. Tomava 1 litro de leite de manhã, com um cuscuz de milho ou de mandioca, que aqui o Ceará não conhece o cuscuz de mandioca. Eu abria ele assim em cruz, derramava 1 litro de leite e tomava, e comia, né, aquele cuscuz, ou de milho ou de mandioca. E comecei a criar marra, como se diz assim. Né? Comecei a ficar forte. Né? E aí, meus coleguinhas de turma, né, de colégio, e de rua, onde eu morava, na Avenida Gouveia Nóbrega, número 1050, ainda tenho uma memória mais ou menos boa para esse tempo todinho, né? Aí se aproximaram de mim o Valdir, o Josmar Meirelles, né, o Ari, Pinto Rosas, enfim, aquela turminha, né, que eu me enturmava com eles. E começaram a treinar comigo. Começaram a treinar. Nossos pesos eram praticamente marombas feitas de cimento. Uhum. Né? Hoje está tranquilo, outra, né? Os halteres e tal. Exato. Peguei uma outra anilha de máquinas velhas, botei lá, fiz a minha paralela também de madeira, né? Fiz a minha barra fixa, eu adorava, né, fazer evoluções na barra, e comecei a ficar forte a partir de 13 anos de idade. Abandonei, portanto, maestro da bola, do futebol. Abandonei, né, o meu time, que criei um time, o Guarani, né, papai é quem mantinha, com chuteiras, com calção, com camisas. Disse, meu filho, agora você está no caminho certo. Papai me disse, você agora está ficando forte, bonito e tal. E treinei vivamente dentro do ginásio do Azamor Cisne,
até os 14 anos. 14 anos, ele me viu na praia, Tambaú, né? Passeando e tal, calção bem estreito e tal. Ele olhou para mim e disse, pô, você está bem, hein? Está forte, está malhando aqui, a expressão não era usada. Está fazendo ginástica onde? Né? Naquele tempo eu não estava ainda no clube dele, né? Na academia, no ginásio dele. E aí me chamou para competir pelo ginásio dele. Eu soube que você tem um ginásio caranguejo. Que ginásio caranguejo é esse, amor? Que ele achava que todos aqueles... Tinha muita gente que botava uns pesos no quintal para malhar, para fazer ginástica, né? Praticar o halterofilismo. E ele apelidava de ginásios caranguejo, porque o caranguejo é que você encontra, né, num quintal, você encontra enterrado na areia, né? Ele menosprezava né, esse estilo de academia de quintal, né? Aí eu fui treinar na academia dele, como eu estava já falando, e me preparei muito bem e competi. Naquele tempo, você era selecionado, de acordo com a classificação do atleta, do culturismo. Hoje, essa expressão é mais usual, mas a moda realmente pegou muito entre as pessoas. Você é fisiculturista, quer dizer, fisiculturismo, que é a expressão mais correta, que se divide, e vou logo explicar em seguida, né? Em 3 aspectos, em 3 modalidades. E então eu conquistei, né? Tinha melhores braços, melhores pernas, melhor abdômen. Isso era a classificação. De 6 modalidades, né, de observação do atleta, eu conquistei 4 de 6. Então, o meu segundo lugar ficou somente com 2, né, 2 classificações. Era um rapaz, filho até de um médico, o Edrísio Pinto, e então eu saí dali campeão. Encheu a sala da Rádio Tabajara, que naquele tempo se usava palco, né, das rádios, para posteriormente a gente competir, né, no Teatro Santa Rosa e em outros locais. Então, a minha vida no esporte foi exatamente começada aí. Daí para frente eu me interessei tanto, né, que eu já, ainda, né, infantil, né, que eu estava com 15 anos, era um garoto, né? Aí entrei na adolescência, fui para o quartel. No quartel eu pratiquei vários esportes, né? Eu era visto, me lembro muito bem, quando nos enfileiraram pela primeira vez em frente à Companhia de Comando de Serviço Regimental, CCSR. Aí tinha um comandante dessa companhia, que era um carioca, doutor Luiz Gonzaga Monte da Silva. Aí ele, quando me viu de calção, disse: garoto, você é muito forte, hein? Eu quero você aqui agora para você, né, participar de diversos eventos, corrida de obstáculo e tal. Então eu ganhava tudo isso, lançamento de peso, lançamento de dardo e discos. Então eu me multipliquei dentro do esporte, em outros esportes, e sempre levei para a minha companhia regimental, no 15º Regimento de Infantaria Vidal de Negreiros, em João Pessoa, né, os títulos de campeão, né, do regimento. Né? E quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu tive que fazer vestibular. Fiz vestibular de medicina, de odontologia, e passei nos 2. Como eu tenho muita habilidade manual, eu faço escultura, né, eu desenho com as 2 mãos, desenho com as mãos invertidas. Isso eu dando aula na Faculdade de Odontologia daqui, e na Bahia, onde eu fui professor também, no Amazonas. Aliás, eu fui professor em várias universidades brasileiras, né, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E para que não me restringir somente a essas universidades do meu país, né, eu me enveredei muito pelo campo da pesquisa. Então, chegou um americano aqui, indiano, e me viu, né, fazendo dentaduras
e próteses, que era a minha especialidade, que ainda é reabilitação oral. Aí ele chegou para mim e disse, I'd like, eu gostaria, né, to do with you, com você, fazer a universal research, quer dizer, uma pesquisa assim, né, para o planeta. Eu quero você nos Estados Unidos. E me levou lá, né? O professor Arun Garg me levou para mostrar as minhas pesquisas que estava fazendo aqui. Então, você vê que eu fui uma mistura em tudo isso aí, como estou contando ao meu digno entrevistador e também ao Flávio, meu querido colega e amigo, né? Essa minha vida que foi, assim, dotada de várias facetas, né? O homem atleta, o homem estudioso, o homem pesquisador, o homem que toca piano, o homem que canta, o homem que faz escultura, o homem que tem facilidade de versejar, né? Então, é uma multiplicidade de coisas que eu não sei bem explicar. Legal. Até num poema meu, como eu disse ainda há pouco, né, eu reclamei de Deus, Senhor, por que me sobrecarregaste tanto, com tantas virtudes? Né? Comecei por aí. Então, essa é a faceta da minha vida, e em chegando aqui, né, eu saí de João Pessoa, nos idos de 1958, e eu aterrisei aqui, nessa querida Fortaleza, no dia 1º de novembro de 1958. Eu vim um pouquinho antes de começar, em 59, a faculdade de odontologia aqui, porque eu era líder estudantil em João Pessoa, e aconteceu um fato que meu pai disse, olha, é bom você sair daqui da Paraíba, porque você se envolveu aí com uma pistolagem, essa coisa toda, coisa de paraibano, né? E de jovem impensado. Então, eu era líder em João Pessoa, de um líder que era presidente de uma associação acadêmica, que era o Lindenberg Faria, pai desse Lindenberg Faria, que agora está no top, né? Uhum. Foi senador cassado por corrupção, né? Eu o conheci lá em Brasília. Você foi líder do meu pai? Eu fui. Fui vice-presidente do seu pai. O pai dele era um homem íntegro, estudante de medicina, e eu de odontologia, como eu falei, passei nas duas faculdades de odontologia e medicina. Ao ponto que meu pai, você vai fazer odontologia, papai? Eu tenho facilidade manual, então não sei se na medicina eu serei. Eu fui aqui e alhures, né, muito aquinhoado, muito protegido generosamente por Deus, porque eu fiz uma fortuna, digo aqui de passagem, como dentista. Ao ponto de, como dentista, eu ter no meu consultório uma clientela que vinha da Europa tratar dos dentes aqui. Porque a odontologia lá, nos Estados Unidos, é muito cara. Né, os trabalhos de odontologia, né? E pessoas vinham para o Maranhão, né, num seminário, geralmente padres. Chegou lá, encontrou um dentista que foi meu aluno Falcão, que não tinha a habilidade que eu tinha, claro, já com mestrado, né? Fiz mestrado em São Paulo, depois fiz doutorado no exterior, então, e livre docente. Quer dizer, eu conquistei todos os títulos universitários, inclusive os 3 títulos de titular. Eu sou titular 3 vezes, que é inusitado. Como é que esse cara conseguiu tudo isso? Com muita determinação. Eu sou um homem determinado. Eu não sou gênio, eu não sou um cara privilegiado, me consideravam lá na faculdade de odontologia como a referência, como isso, como aquilo. Eu não sou nada disso, eu sou uma pessoa simples, né? Retilínea, horizontal, não tenho essa coisa, essa diferenciação que sempre fizeram comigo, no que pese eu ter sido o melhor aluno de toda a faculdade de odontologia desde a sua fundação. Eu tenho 4 medalhas de ouro, né? Desde a fundação, foi odontologia aqui no Ceará em 1916, ninguém bateu as minhas notas, né? Então, essa história toda é uma história que, como você disse e colocou no seu Enes,
meu nobre companheiro Flávio, foi um evento magistral que ele, né, levou aqui para o centro de eventos. Então, ele me cedeu um espaço para eu mostrar a minha vida atlética, né? E, por incrível que pareça, museu, né? o próprio Páscoa, né, que recebeu também, vizinho ao meu stand, né, o stand dele, as fotografias que ele botou, tem mais fotografia minha do que de outros atletas. Eu, como, né, advogado, eu como atleta, eu como garoto, né, que conquistei, né, o Mister Paraíba Juvenil em 1950, isso faz muito tempo, né? Olha, 1950, né? E outras fotografias, eu num júri, quer dizer, ele me fantasiou de uma maneira tal que eu tenho uma fotografia que você colocou, com licença, só terminando o meu pensamento nisso aí, você colocou, não é, uma frase, que a minha história, né, pessoal de vida, né, se mistura com a própria história desportiva. Que eu agradeço bastante, sabe, essa coisa aí. Então, isso eu estou dando um insight, né, e fico aqui à disposição para mais algumas perguntas que você possa me fazer. Flávio. Para eu não monologar. Com a chegada em Fortaleza, doutor Marcos, eu acho que é importante o senhor, de uma maneira assim bem sucinta, resumir como que o senhor incentivou o esporte, como que ele foi se desenvolvendo e quando foi que surgiu essa ideia de, rapaz, vamos fazer uma federação? Porque antigamente, não era que nem hoje, não. Fazer a federação era muito mais complicado, né, doutor Marcos? Verdade. Até a Brasília eles foram. Verdade. Aí, como que se deu esse processo? O senhor chegou, identificou algumas pessoas que treinavam, como foi o que aconteceu? A pergunta é muito procedente. Eu dei um flash assim geral, mas quando eu cheguei aqui, como disse, 1º de novembro de 1958, eu não encontrei absolutamente nada em matéria do fisiculturismo, ou seja, do halterofilismo. Federação não existia, que naquela época só existia ligas. Né? Ligas de halterofilismo, liga de futebol, que hoje predomina somente no mundo inteiro, liga de futebol e liga de boxe. Mas não tem mais a liga, que o americano é uma expressão que vem dos Estados Unidos, né? É liga, L-E-A-G, né? G, liga. Então, não tinha nada aqui. Então, eu ia para a Praça do Ferreira, né? Nas minhas horas de folga e final de semana, e então, na Praça do Ferreira, a gente se reunia, né? Vamos dizer assim, o cast, né, de intelectuais, de pessoas de esporte, né, o Tony, professor Tony, né, que ainda está vivo, coronel velhinho, né, era muito meu amigo, do Jet Ring, esse rapaz era um atleta que morreu num problema de helicóptero, que ele gostava muito de aviação, e tinha um helicóptero no quintal, um helicóptero decepou a cabeça dele. Então, é um grande atleta esse rapaz. O Teógenes, que eu conheci, né, na Boate Guarani. O Teógenes era um atleta muito forte. Era um atleta melhor que tinha aqui, naquela época, né? E então eu conheci, se me permite, né, não existia nada de halterofilismo, nem liga aqui existia. Então, ocorreu em 1959, eu cheguei em 58. Em 59, eu digo, eu tenho que criar alguma coisa aqui. Comprei, então, uma barra de 80 quilos de anilha, né, que ia de 1 quilo até 10 quilos, numa barra de ferro, já meio enferrujada, limpei isso aí, botei no quintal da residência universitária, onde eu fui o primeiro presidente e diretor da residência universitária do Ceará, ali na Senador Pompeu. Cortei o mato todinho do quintal, fiz um cimentado e fiz a primeira academia de quintal. Então surgiu assim, meus colegas que vinham do interior, Crato, Juazeiro, Bição Velha, Barbalha, Crato, Juazeiro, né, aquela área ali todinha, Jardim, né, me viram. Eles, como moravam no interior, o que é que
faz um estudante do interior? Estuda e bebe cachaça. Não, é verdade. Sim. Então, era uma cambada de cachaceiro. E começaram a me ver malhando, né, porque a vizinha, a residência universitária, onde era o diretor-presidente, primeiro, por sinal, né, tinha uma serraria. Fui à serraria, mandei fazer 2 bancos, né, para fazer o supino. Naquele tempo não tinha, né, suporte, você botar o peso aqui, a barra aqui atrás, né, eram 2 pessoas que pegavam e colocavam nas suas mãos. Ou interessante, né? Isso aí que o doutor Marcos fala é tão importante que ou você tinha 2 pessoas para lhe entregar a barra, ou você pegava naquela posição do pullover antigo, que era... que hoje puxava, é um exercício, né, que não se pratica mais, né? Puxava de trás para frente, mas como você ia acrescentando mais peso, então chegava a ser impossível você puxar aquele peso todo. Né? Foi aí que criaram, né, o sistema de apoio, né? Aqui para você colocar a barra em cima, mas não existia nada disso. Então eu comecei a ficar forte e os alunos, né, da minha residência universitária disse, rapaz, a gente vai... O primeiro deles foi o Tarcísio Lima Verde, que era estudante de Direito e de Odontologia. Esse rapaz e amigo meu falava inglês fluentemente comigo, a gente saía pelas ruas e pelas praias falando inglês, aquelas moças ficavam encantadas, né? Eu e o Tarcísio chegou a ser desembargador aqui em Fortaleza. Faleceu com câncer, tem um filho com o nome dele, ele morou comigo, esse rapaz, né, durante todo aquele espaço de tempo que eu passei na residência, né? Foi talvez uns 3 a 4 anos. Depois eu saí já para me casar com a primeira mulher. Pois bem, então foi ali, né, que eles deixaram a cachaça, deixaram o fumo, fumavam demais e disse, olha, é incompatível você fumar, ter um vício, né, com treinamento de força. Você não vai limpar os seus pulmões. Você vai limpar abandonando tudo isso aí, principalmente o fumo, né, que é pior do que o álcool. Então, aí foi que surgiu, como você estava indagando, a ideia de criação, né, de uma liga. Como não tinha liga aqui, né, mais um pouquinho na frente, o próprio Ministério da Educação e Desporto, naquele tempo era Educação e Desporto, né, preconizou a criação de federações, né? As federações tinham que ser criadas com base em 3 clubes. Não era mais ginásio, nem tampouco academia, né? O próprio Ministério impôs que se chamasse clube, né? É tanto que o primeiro estatuto que eu fiz para a nossa federação, a gente retirou, né, essa história de... Ginásio Esparta. Não, vai ser Clube Esparta de Halterofilismo. O Health Club. Health Club, né, que era de um atleta que faleceu, né? Então, a gente modificou. Então, vamos aportuguesar o nome, que também não era muito agradável você botar nomes, né, marchar para o anglicismo, né, que é nomes estrangeiros, principalmente inglês, francês, essa coisa toda. Não, vamos, então, Clube da Saúde, Health Club, Clube da Saúde. Bora traduzir isso aqui. E o meu, né, lá na Expedicionária, que eu fiz no quintal de casa, que era aquele clube de quintal, mas bem instalado, que eu fiz, inclusive, uma área toda para treinamento. Fundei os pesos e as anilhas no Piolho, que foi um grande jogador de futebol, o Valdemar, não sei se já falaram nesse... Foi um grande jogador de futebol, né, do Ceará Esporte Clube. Ele passou por alguns clubes. Ele era chamado Piolho porque ele, quando jogava, ele ficava assim, ao lado do seu adversário o tempo todo ali. Era um piolho, né, agarrado aquilo ali. Pois bem, então foi assim que surgiu a federação, né? Para concluir essa parte que você fez a pergunta, né, fizemos uma grande reunião. Foi fundada só por 3 clubes. O meu, que era o Clube de Cultura Física e Estética, o Clube da Saúde, né, e o Esparta Halteres Clube. Só esses 3. Só esses 3. Então, naquele tempo, não tinha mais ginásios, senão um ginásio de quintal, né?
Foi aí que começaram a aparecer os outros clubes, os outros ginásios, e daqui a pouco transformando-se o nome em academia. Em academia. Perfeito, doutor. Legal, ó. Pós-doutorado em odontologia, advocacia, membro da comissão de ética da OAB, escritor, Exato. pianista, violonista, violinista, escultor, ator, locutor. Ainda teve um período como vereador em Fortaleza, Tive, é. que foi de 82 a 82? 82 eu fui eleito, de 83 a 88, 6 anos. Pronto, perfeito. Aqui em Fortaleza. E tem contribuído muito, né, ao longo dessa história, tanto para a urbanização quanto com bibliotecas e tal. Como é que foi essa experiência? Política. Eu sou filho de políticos. Meu pai foi vereador na Paraíba, né? Papai foi deputado. Tive um irmão que foi vereador também, o Marconi. E o meu primo, João Fernandes, né, lá de Campina Grande, que foi governador do estado, num evento. Ele era deputado, ele foi vereador em Campina Grande, depois se elegeu deputado estadual, João Fernandes. Esse deputado estadual elegeram-no como presidente da Assembleia Legislativa, e naquele evento, acontecido com o Tarcísio Buriti, que foi meu colega de seminário, filho do meu pai, né, o pai dele era Luiz Gonzaga Buriti da Silva, que foi meu professor de histologia, então levou um tiro, né, de um político de Campina Grande, né? E então ele se afastou. Como meu primo, João Fernandes, era presidente da Assembleia Legislativa, assumiu o governo do Estado. Então, eu tive um primo, trouxe até ele aqui no evento que o Gonzaga Mota fez, e se deu muito com esse meu primo, né? Já tinha ouvido falar nele, que era um rapaz muito trabalhador, foi prefeito de Boqueirão da Paraíba, Boqueirão de Cabaceiras, né? E então chegou a ser governador do Estado. A minha família, nesse aspecto, sempre foi uma família muito limpa, muito sem corrupção. Meu pai me ensinou também, além de trabalhar, a ser correto, a ser direito. E esse ser direito é que eu terminei, né, fazendo, né, o curso de Direito. Pois bem, então, essa minha passagem pela Câmara Municipal foi uma coisa que eu fui eleito com quase 4 mil votos naquela época, né, que era muito voto, né, para um eleitorado pequeno, ao ponto de um vereador chamado Antônio Fernandes de Oliveira, ele tinha o meu sobrenome, né, o Aleijadinho, que lançou a campanha, né, o Aleijado, não sei o quê. Ele tinha um slogan, né? Um slogan, ele tinha um slogan para penalizar, porque ele foi mais eleito, uma cadeira de roda, que ele era paraplégico, né? Eleito por solidariedade, eleito, né? E se confundia muito com o meu nome, que o meu nome é Marcos José Fernandes de Oliveira, ele é Antônio Fernandes de Oliveira, né? Ele, naquela época que eu tirei 4 mil votos, ele arrastou, porque ele teve 22 mil votos pelo PMDB, que elegia naquela época qualquer deputado federal. Rapaz. Você vê como a coisa evolui, né? O que diz Gonzaga Mota, a política é muito dinâmica, né? Essa é a expressão de Gonzaga Mota, né? Então, essa minha passagem, eu fui líder da bancada. Para mim, o maior prefeito de Fortaleza, sem menosprezar, menoscabar, né, os demais, foi o Juracy Magalhães. Esse sistema todinho de viaduto criado aqui foi ele. E ele, como médico, já me conhecia como dentista, né? Foi meu cliente e tal. Ele me atraiu, ele e o Mauro Benevides foram ao meu consultório, né? Com o então deputado Antônio. Tinha um deputado das calcinhas, um deputado que fazia, né, uma propaganda muito grande, assim, meio rasteira, né? Pouco política e mais, né, visionária. E então, eles foram me buscar. Nós queremos você como candidato a vereador de Fortaleza. Eu não queria aceitar.
Sim, porque eu tinha minha clínica ganhando, né, nos meus trabalhos em dólar, né, em ien, porque veio gente até do Japão, em libra esterlina, vieram muitos clientes da Inglaterra, né, e principalmente da Alemanha, o Frei Hermann, né, eu me lembro muito bem, veio da Itália, o Frei Luigi, né? Então, essas pessoas, todas nesse aspecto, né, da minha vida, eu cobrava em dólar, libra esterlina, em marco, né? Então, fiquei bem de vida como dentista. E agora, como vereador, tive que abandonar tudo isso aí para trabalhar pelo povo. Eu fiz coisas de vereador que vocês não podem imaginar. Por exemplo, o vereador não pode, aquilo eu falei isso, não pode criar uma secretaria. Tudo aquilo que depende de despesa financeira, né, um político do Parlamento Mirim, que é exatamente a Câmara Municipal, não pode fazer projeto de lei nesse sentido. Então, quando eu vi, né, a balbúrdia no centro da cidade, o Rapa, era o Rapa, né, que não era ainda propriamente a Guarda Municipal. Era uma meia dúzia, né, de pessoas que andavam com chinela japonesa, de tamanco, de chapéu de couro. Quer dizer, isso não tinha representatividade social nenhuma. Então, eu vi aquela briga entre camelô, né, e Rapa. Eu digo, eu tenho que dissociar essa história aí. O que é que eu fiz? Como eu estava dizendo, não posso apresentar a criação de uma guarda municipal. Para criar a guarda municipal, eu fui a São Paulo para ver de perto a guarda metropolitana paulista. Depois fui a Curitiba para ver a guarda municipal de Curitiba e fui a Santa Catarina para ver exatamente a guarda municipal, né, de Santa Catarina. Trouxe esses estatutos para cá e elaborei um próprio estatuto para a guarda aqui em Fortaleza, com uma diferença muito grande. Eu tive um insight, né, assim, um relâmpago na minha ideia, de fazer uma guarda que eu hierarquizasse a guarda. Ou seja, guarda de terceira categoria, segunda categoria, primeira categoria, subinspetor de terceira, segunda e primeira, inspetor de terceira, segunda e primeira. Isso correspondente, né, ao soldado raso, ao cabo e ao sargento. Depois ao subtenente, tenente, capitão e depois tenente-coronel e coronel. Então, essa era a similitude, né, a semelhança, né, com a criação, né, da hierarquia da Polícia Militar. Um detalhe fundamental, eu coloquei mulher, foi o primeiro cara que tive a ideia de colocar mulher nessa guarda municipal, que eu criei. Como é que eu criei? Não podia criar, acabei de dizer para vocês. Era vereador, não podia criar uma guarda, uma secretaria e tal. Então, eu fiz um requerimento. Eu disse isso no meu oratório, né, na minha locução lá na Câmara. Inclusive a comandante-geral da guarda estava lá. Pronto, muito bem. Então, o que é que eu fiz? Fiz um requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito de Fortaleza, tal, estou encaminhando a Vossa Excelência, quero o Barros Pinho, que eu era líder do Barros Pinho. Eu já tinha um apoio, mais ou menos, político, apresentando um projeto de criação da Guarda Municipal. O Barros Pinho, quando viu aquilo, entusiasmou-se. Uhum. Entusiasmou-se e então me chamou e disse, rapaz, você deu um estalo. Você não podia criar, quem pode criar sou eu através de decreto, mas eu vou criar a Guarda Municipal, quero você na comissão aqui, que eu vou fazer uma comissão, né, de assistentes sociais, psicólogos, advogados e Marcos Fernando, vereador, no meio. Né? Aí eu expliquei como era a Guarda Municipal, que eu estava visualizando outra coisa armada, a Guarda Municipal, para ser uma assessoria da Polícia Militar propriamente dita. Uhum. Então, diante disso aí, ele aprovou o projeto e teve a delicadeza e a humildade. O Barros Pinho era um cara fantástico. Se o filho dele, que hoje é deputado, né, estiver ouvindo isso aí, saiba ele que está ouvindo esse programa, né, que aqui nós estamos elogiando o próprio pai dele, homem decente e correto. O que é que ele fez? Ele fez a ementa da criação da Guarda Municipal no projeto que eu elaborei
e disse: o presente decreto prefeitural que institui a criação da Guarda Municipal de Fortaleza é de exclusiva autoria do projeto elaborado pelo vereador Marcos Fernandes. Foi a coisa que me encheu de lágrimas, a humildade do Barros Pinho. Que ele poderia ter esquecido isso aí. Estou criando, né? Isso. Meu decreto cria a Guarda Municipal e acabou. E isso não iria me ofender, sinceramente. Mas ele chegou para mim e disse: olha, é um reconhecimento que eu faço ao seu trabalho. Como político, eu ainda dei tive um insight, né? Como político criativo. Político não é aquele cara que tem as viseiras, só vê de frente. Ele tem que abrir as viseiras para ele ver de todo lado. Vou dizer, unindo o aspecto meu, né, de atleta, fui competir em Goiânia, onde eu fui campeão brasileiro, lá em Goiânia, né, competindo nos brasileiros. Quando eu cheguei lá, foi exatamente no momento que estava havendo, pela imprensa falada, escrita, televisionada de lá, um assunto que me prendeu muita atenção, que foi exatamente um desastre radioativo que jogaram no lixo, né, material radioativo do Césio-137. E aquilo ali, eu não disse isso no meu discurso, que é tanta coisa, né, que eu fiz. Pois bem, então, esse Césio-137 matou muita gente e deixou mais de 2.000 pessoas contaminadas. Por quê? Porque o Césio é radioativo, muito radioativo, e elimina, né, raios de alfa, beta e gama. Esses 3 tipos de raios. Sendo que o raio gama tem a capacidade de penetrar num bloco de aço de 20 centímetros. Imagine no corpo humano. Então, aquelas pessoas, né, apanhadores de lixo, essa coisa, que mexeram, né, com aquele material radioativo, se contaminaram. Muitos morreram e hoje ainda tem gente muito... Né? Tem gerações com sequelas, né? Com sequelas graves. Esse acidente de Goiânia foi comparado àquele que aconteceu lá na Rússia, em Chernobyl, né, que matou muita gente, Chernobyl. Então, aqui no Brasil foi... E o que é que acontece com essa minha descrição, nessa narração que eu estou fazendo? O presidente da República, João Batista Figueiredo, iria mandar aqui para o Ceará esses restos radioativos para Jaguaretama ou Jucás. Iriam fazer um túnel de 50 metros, jogar tudo isso aí e lacrar, né, com concreto e cimento. Isso me deu na mente, na Câmara Municipal daqui, fazer um pronunciamento e levar o mapa do Brasil. Nesse meu pronunciamento, afixei, né, por detrás da tribuna e disse, depois de que cumprimentar, né, a mesa diretora, disse: meus pares vereadores do PMDB ou PDS. Eram só 2 partidos. Se tiver o estado do Ceará a forma de um corpo humano, vejam bem aqui no mapa do Brasil que o Ceará ocupa o lado esquerdo, né, e superior, correspondente exatamente ao coração do país e não o ânus do país. O ânus eu disse realmente de viva voz. Para o presidente da República, que entende muito de cavalo, porque ele gostava de cavalariça, né, João Batista Figueiredo, general, querer trazer um material desse radioativo, por que é que ele não bota no quintal dele? Eu fui agressivo nas minhas palavras. E realmente fiz um projeto aí, escutem bem isso aí, que tem que ser a criatividade de um vereador, não fazer besteira. Fiz um projeto que era aqui para Fortaleza. Empatando na cidade... Primeiro, artigo 1º, não pode ser construído usinas atômicas em Fortaleza. Artigo 2º, não pode ser transformada a cidade numa lixeira de material radioativo. Artigo 3º, então fiz essa lei para Fortaleza, que eu não podia fazer para Jaguaretama e nem para Jucás. Peguei esse meu projeto e mandei para os 142 municípios do estado do Ceará. Repara que é um insight, né? Pedindo aos vereadores,
presidente de Câmara, que fizesse um projeto igual, só tirasse Fortaleza e botasse o seu município, né, o nome do seu município. E isso colou. Eu fui, então, levado daqui para fazer uma palestra em Jaguaretama, na Câmara Municipal de Jaguaretama. Aí acharam o negócio fantástico e tal, e eles fizeram, todos os municípios fizeram esse meu projeto, um projeto pessoal para cada município, mas baseado no meu projeto. Né? E resumindo a história, você como cidadãos, né? Nós todos, como animais políticos e sociais, segundo Aristóteles, né? Entendemos que os poderes eles são independentes. São harmoniosos, mas eles são independentes. O que você faz aqui em Fortaleza, um vereador, nenhum presidente da nação, nenhum governador do estado, o prefeito sim, nenhum senador da República, nenhum deputado estadual, federal, né, poderá inibir, né, o projeto que você está fazendo em nível da cidade. Município. Então, essa independência, né, entre os poderes me levou a coibir o presidente da República mandar esse material radioativo para aqui para o Ceará. Eu conhecia já. Tem gente que diz, olha, você mereceria, não é essa que eu recebi essa semana aqui, e foi a medalha Boticário Ferreira. Você já devia ter a palma de ouro, você devia ter... Eu não ando correndo atrás disso de maneira nenhuma, mas eu fiz coisa que o prefeito de Jaguaretama montou um palanque em praça pública perante 20 mil pessoas, ele sancionou, né, e decretou aquele projeto, empatando o presidente da República mandar para a sua cidade o radioativo. Ok, chegamos ao final do nosso programa, nosso tempo já passou, mas eu queria, para a gente fechar, tem uma lei de 2024, Isso. a Lei 11.488, que foi instituído o Dia Municipal do Esporte de Força. E claro que o Flávio tem uma participação direta Com certeza. nesse reconhecimento, assim, na lei em si, porque foi levado em consideração, foi procurado para dar alguns palpites. Fala para a gente como é que foi e a homenagem que você fez também, o reconhecimento também ao nosso querido convidado de hoje. Eu fui procurado pelos assessores, né, do vereador Germano Rimé, na época. Isso, 24. Isso, eles tinham um projeto que não era bem esse projeto, né? E eu peguei, fui meio que um orientador da parte técnica, né? Eles me pediram auxílio, né, dessa parte técnica, histórica e tal. Aí eu disse, rapaz, vamos modificar esse projeto? Um projeto que beneficiaria e chamava a atenção apenas um esporte, né? Dos esportes de força, né? Tá com o Dr. Marcos, eu sempre tive, no meu modelo de educação, uma inclinação a estar com as pessoas mais velhas. Conversar com as pessoas. A minha esposa até diz, né? Rapaz, se tu conhecer uma pessoa e tiver assim, já de idade, tenho certeza que eu sempre me acompanhei dessas pessoas. E sempre gostei muito de escutar, né? Também. Aí, eu, baseado já na história do Dr. Marcos, na condição de não poder criar nada, mas de me utilizar, né, da influência que eu estava naquele momento sobre o gabinete, sobre o projeto, como o Dr. Marcos se aproveitou da influência com o prefeito para criar a guarda. Você sabia que ele tinha criado a guarda municipal? Não sabia. Antes dessa história? Não sabia. Fiquei sabendo agora. Tanto que na homenagem lá, a diretora-geral, né, comandante-geral da Guarda Municipal estava lá. Cristina Fernandes. Isso, para a entrega da medalha Boticário, né? Aí eu, rapaz, vou fazer igual o Dr. Marcos. Eu, como cidadão, não posso criar, né, essa data, né, no calendário oficial de Fortaleza, mas através do gabinete eu posso. Aí eu cheguei lá e expliquei, os esportes de força, eles são sim, que ele é o que vocês conhecem como fisiculturismo, que já tem mídia, muita mídia, principalmente depois da pandemia, né? As redes sociais e tal. Existe o levantamento básico de peso, né?
Existe o levantamento olímpico, que é aquele que a gente vê na Olimpíada, onde o peso é arremessado acima da cabeça. O LPO. Existe a luta de braço e existe o atletismo de força, que é o que a gente chama de strongman, aqueles campeonatos de homem mais forte do mundo, inclusive normatizados agora para ser olímpico. A gente, no Piauí temos uma federação de strong olímpico, onde as provas vão ser feitas não mais com aquela... Porque, assim, geneticamente, você tem que nascer um strong, você não se torna, né? Um homem com aquelas capacidades daqueles caras lá mais fortes do mundo, você não encontra, né, em qualquer esquina. Então, é um esporte altamente reduzido. E com a criação do Strong Olímpico, ele é por categoria de peso, de idade, normatizou tudo isso. E as provas, né? Isso propicia a inclusão de mais pessoas jovens, né? A prática do desporto. Então, quando eu expliquei isso, a gente pode fazer um projeto para criar o dia, não de um esporte em si, mas o Dia Municipal do Esporte de Força na nossa cidade. Que engloba tudo, né? Que engloba tudo, né? E que a gente pode se juntar, ir divulgando isso, trabalhando, né, a consciência dos outros gestores de instituições e de federações de esporte de força, para que a gente use essa data e o mês, né, porque o próprio projeto ele enseja uma semana, né, do esporte de força, a gente fazer um evento conjunto, onde traga para a população, né, o conhecimento de outros esportes que não seja o estético, né? E foi aprovado? Só a parte estética. Aí foi aprovado. E na sugestão da data, né, eu disse nada mais justo do que colocar a data de nascimento do Dr. Marcos Fernandes aí para ser o dia, né, oficial. Então, atualmente em Fortaleza, 1º de novembro, é o Dia Municipal do Esporte de Força. Isso, desde 2024, né, doutor Marcos? 2022, fazendo só uma breve retificação. Toda essa conversação sua começou em 2022, arrastou-se 2023 para ser sancionada pelo prefeito em 2024. 2024. Sensacional. Exatamente. Nada mais justo, né? Reconhecimento de uma história dessa. Exatamente. Aí o que também levou eu e um parceiro, né? Amigo pessoal, meu aluno de personal, que é o Luiz Donizete. A gente sentou um dia, o Dr. Marcos visitou a gente teve uma conversa e a partir daí a gente teve a ideia de realizar em Fortaleza o Encontro Nacional dos Esportes de Força, que foi Enesf, né? O Enesf, né? Aí lá no Enesf eu fiz eu dediquei um stand à história do Dr. Marcos Fernandes. Justo. E um stand à história do Páscoa, né? Que virá aqui duas também, figuras, né? Virá aqui também. Muito bom. Aí, para que o público conhecesse a história, né? Nesse mesmo evento, eu homenageei o primeiro fisiculturista, né, a participar de uma competição com federação oficial, que o Dr. Marcos só tinha 6 ou era 7 competidores, né, Dr. Marcos? Verdade. E 8 competidores. Tem uma foto antiga do Dr. Marcos na mesa, Olha julgando. só, rapaz, que legal. E foi o Marcos Miranda, o campeão. Aquilo. E eu o chamei, que ainda é vivo e que hoje você ainda o encontra na pódio, treinando. E o homenageei nesse evento, que foi o Encontro Nacional do Esporte de Força. Verdade. Também homenageei o Miranda. E lá ficou a parte lá do stand, Dr. Marcos tem bastante foto, ficou bem ornamentado, bem. Do Páscoa também ficou bem legal. E a gente levou essa história para o público para divulgar os esportes que aconteceu e valorizar a nossa história, porque eu sempre achei que é importante a gente saber de onde veio. Você está de parabéns, é espetacular esse seu encontro. Gente, nosso horário já deu. Infelizmente, a gente ficaria mais 3 horas aqui, ou não? O Dr. Marcos é porque é história demais, podcast com ele tem que ser uma sequência, né? Tem que ser. Dr. Marcos Fernandes, muito obrigado pela tua participação. Lenda viva do nosso esporte, simplesmente espetacular. Não só do esporte, né? Mas da cultura, mas da arte, mas da política. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu só tenho a agradecer aos dois. Você como líder dessa entrevista e uma outra liderança
no esporte aqui presente, que se saiu muito bem nessas explicações todas que ele deu e nas perguntas que você me fez. Eu sou meio prolixo, como vocês veem, né? É porque é tanta coisa que fervilha dentro do meu cérebro que o Páscoa tem uma coisa engraçada. E quando eu morrer, ele vai pedir para tirar a minha cabeça para saber o que é que tinha dentro. Seria maravilhoso. Esse estudo aí seria maravilhoso. Descobriu que diabo tem esse cara que faz essas coisas. É isso. Diz, Flávio. Engraçado, né, doutor Marcos está falando isso. E eu vou repetir aqui. Eu falei lá na Câmara, né? Vez ou outra, eu o encontro lá no edifício Palácio Progresso, porque nessa idade já era para estar em casa descansando e ele é o síndico, né? Olha todo dia de manhã ele acorda. Meu Deus. Né? Às vezes, muitas vezes, eu me mando uma mensagem 6, 5 horas da manhã e ele acorda para fazer os estudos dele, escrever o que ele quer escrever. Toma o café da manhã dele, vai trabalhar. Aí muitas vezes eu vou lá, almoço, né? A gente almoça junto, doutor Marcos. Conversamos sobre o esporte, sobre tudo. E ele dizendo, rapaz, eu dessa idade ainda mexo com essas coisas, né? Aí eu fui para casa com aquilo na cabeça. Que ele tinha feito esse comentário, né? Eu, rapaz, peraí que eu tenho que falar uma coisa pro doutor Marcos. Peguei o telefone também, já era cedo da manhã. Eu, doutor Marcos, eu queria que o senhor soubesse de uma coisa, né? O senhor não é um protagonista dentro da história do esporte de força em Fortaleza, não. O senhor é o ator principal dentro desse palco e ainda não é que dessa idade o senhor mexe, não. O senhor ainda se mistura a esse negócio e não pode sair, isso devido a alguns eventos que estavam acontecendo, políticos dentro da... Políticos internos, né? No microclima ali dos esportes de força. E as pessoas pensam que faz do jeito que quer aqui, mas não faz porque ainda existe um mentor, um tutor desse troço todo aqui. E o senhor tem que bater o pé e dizer como é que faz e orientar esse povo que acha que o negócio é desorganizado. Cara, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Almoçar com a lenda, tomar um café com a lenda. Não, você é um privilegiado, sinceramente. Eu tenho um médico cardiologista, passou uma referência nesse instante a ele, um grande... Vão derrubar a gente, viu? Por causa do nosso horário. Não, já passou, mas vamos finalizando. O Ronald Teles que diz, rapaz, você é uma lenda em tudo que você faz. Eu brinco com ele, só se for lêndia de piolho. Ele falou aqui no Palácio Progresso, imagine você que eu estou agora construindo um auditório para 120 assentos, teatro e cinema no Palácio Progresso. É o único edifício comercial do centro da cidade, excetuando, né, o São Luís, que já existe, né, o cinema, que está fazendo esse projeto. Vou trazer para contracenar comigo, até falei com ela, Paola Oliveira, né? Na parte de teatro. Na parte de cinema, a primeira projeção vai ser o filme que inaugurou São Luís aqui em Fortaleza. Então, esse é um trabalho, né, ao lado de tudo isso que a gente conversou até agora. Muito obrigado por tudo. Precisa voltar, tem que voltar. Obrigado, Flávio, obrigado, doutor. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela tua audiência. TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda semana um novo episódio. Fortaleza FM 90.7. Estamos aqui para levar para você histórias como essa. Sensacionais. O maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Estamos no YouTube, no Instagram e também no Spotify, Maestros da Bola CE. Me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau.